salário mínimo, o aumento foi definido em 545. Ainda tem uma discussão no Senado, talvez volte para a Câmara e tal, mas há uma preocupação quanto a discutir, inclusive, uma política do governo federal para o salário mínimo. Mas eu convidei aqui o professor Cristiano Machado Costa, da FUCAP, doutor em economia, para conversar com a gente sobre a influência do mínimo na economia brasileira. Professor Cristiano, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Giovanni. O salário mínimo, ele obrigatoriamente tem impacto na economia porque ele serve como indexador para a Previdência e também nas empresas, né? E até para a questão dos encargos trabalhistas, né? Isso. Ele é não só um salário que é recebido por muitas pessoas, são milhões de brasileiros que recebem o salário mínimo, mas também para todos os outros brasileiros que recebem, digamos, 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos, além de todos os aposentados que recebem com base no salário mínimo. É um desafio para o governo fazer com que o mínimo deixe de ser indexador, deixe de ser uma referência para outros reajustes? Essa é uma boa pergunta. Sem dúvida é uma difícil batalha, no sentido que muitos contratos já foram escritos com base no salário mínimo. Então você tem pessoas do mercado de trabalho cujo contrato diz: esta pessoa receberá tantos salários mínimos, 6 salários mínimos, por exemplo. Agora, o governo tem adotado como critério para o reajuste do mínimo não só a inflação, mas também a média do crescimento do PIB nos 2 últimos anos. E com isso ele tem aumentado sempre muito acima. Ele é inflacionário? Assim, a regra, na verdade, é o INPC, que é a inflação do ano anterior, mais a taxa de crescimento do PIB de 2 anos atrás. Só que o que aconteceu? Em 2009 o PIB caiu. Então o governo se sentiu desconfortável em seguir essa regra esse ano e vai dar um ajuste que vai ser parecido com a inflação e não vai ter esse impacto negativo como o PIB foi negativo. Essa regra, ela é muito difícil de ser cumprida sucessivamente. No ano que vem, por exemplo, teria que ser dado um ajuste em torno de 7%, mais a inflação, quer dizer, seria um ajuste, sei lá, digamos, 15%. Então é muito difícil que o governo consiga manter esse reajuste ao longo dos anos. É muito difícil manter esse reajuste dessa forma que ele está usando? Dessa forma. Por quê? Porque tem consequências para o próprio governo. Quer dizer, cada vez que o governo aumenta o salário mínimo, R$1 acaba impactando cerca de 300 milhões para a economia. Então você tem aí, por exemplo, esse aumento que foi dado agora, que inicialmente o salário mínimo estava em 510, passou a 540 em janeiro e agora foi votado para, a partir de, imagino, de maio, passar a 545, é um aumento de R$5 que vai custar R$1,5 bilhão para o governo por mês. Então o governo está fazendo todo um esforço fiscal. 18 bilhões esse ano aí, em um ano. Exato, imagine, o governo está montando um super pacote para conter as despesas em 50, você aumenta em 18. É um impacto muito grande nas contas públicas. Até porque eu imagino que isso faz com que o governo se sinta na obrigação de fazer um corte muito maior nas contas, e ele já tem dificuldade de cortar esses 50, né? Exatamente, ele eventualmente vai ter que fazer eventualmente vai ter que fazer um corte além do que está sendo negociado com suas bases políticas, corta emenda daqui, corta emenda dali, é verdade. Bom, se for olhar no campo político, certamente a presidente Dilma vai ter problema lá na frente, porque como ela não vai conseguir acompanhar essa evolução dos aumentos do mínimo, ela vai ter problema com a população, com quem recebe o mínimo. Justamente na proposta de aumento do salário mínimo está embutido um projeto de lei que diz que o salário mínimo poderá ser aumentado por decreto a partir do ano que vem. Ou seja, eles querem fugir dessa regra. Né? A população certamente vai levar essas decisões em conta na hora de votar, com certeza. O salário mínimo muitas pessoas recebem, impacta diretamente a vida de muitas pessoas. O que fazer então? Se ela não consegue reduzir as despesas do governo e não tem como seguir com essa política, o que fazer, hein? A equação é muito simples. Você tem um total de gastos que você quer fazer e você tem um total de receita. Ela tem 2 opções. Ela pode aumentar impostos, o que também teria consequências políticas, ou ela pode cortar gastos, que é o que está sendo planejado. Isso está mais ou menos do seguinte tamanho.
se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Exatamente. Existe uma outra opção que é postergar a chegada do bicho, que é se endividar, que é o que o Brasil fazia no passado e que a população acho que não está disposta Não tem saída, alguma coisa ela vai ter que fazer Exatamente. para resolver essa situação. Professor Cristiano, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Giovanni.